beat marcante. We are Gabakoi. We are Gabakas, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise. IGS flow, let's create. Big moves, no time to wait. Um lead, por si só, atrai cliente, fecha negócio? Hoje eu tô aqui com um cara especialista em venda que vai tirar essa e muitas outras dúvidas para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do CarpaCast. Meu nome é Eric Miguel, sou CEO da agência CarpaCoi e eu tenho aqui comigo meu amigo Jorge Murilo, especialista em venda. Tudo bem, Jorge? Que honra estar aqui nesse programa para compartilhar um pouco de conteúdo, conhecimento com essa audiência maravilhosa que precisa de fato avançar, aumentar as suas vendas. Desde já, muito obrigado aí pela sua presença. Gente, já grava esse episódio porque você vai ter uma aula de venda. O cara aqui é fera. Tá falando com qualquer um hoje não, hein, gente? Então, vamos lá, galera. Já começar pela dor. A gente sabe, né, que o gestor de tráfego, dono de agência, faz toda a campanha, toda a estratégia, ele gera o lead, normalmente bota isso na planilha de Excel e entrega para o cliente. E na grande maioria das vezes, o trabalho da agência acaba por ali. Porém, o que acontece? Esses leads vão para a mão do cliente que não sabe o que fazer. E aí? O que fazer para qualificar esses leads? Eric, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade e mais uma vez reforçando que esse programa é para você que precisa realmente avançar as vendas e saber o que fazer com esse lead, porque muitas vezes o que acontece é que a culpa, a responsabilidade acaba indo totalmente para a agência e nem sempre é assim. A gente sabe que tem agências e agências, mas quando você faz o trabalho sério, focado, diligente, com método, com processo, com ferramentas, com estrutura, ok, com uma boa equipe por trás de bastidores, o lead chega até o cliente. Só que aí, o que fazer depois que esse lead chega? O primeiro ponto é você ter a noção de qualificação do lead. De que adianta você receber, sei lá, 100 leads e não saber o que fazer com ele. Ou já colocar ele já para o funil de venda, já para a ponta, já para o final da venda, já para o closer atender antes de uma qualificação. Por isso que é tão importante você ter o SDR, que é o qualificador, ou até mesmo utilizar de inteligência artificial para qualificar esse lead. E eu não sei se eu já falo agora, mas para você que está agora, são 4 etapas de qualificação. Então, meu amigo, é contigo mesmo. Conta pra gente aí. Quais são essas 4 etapas? Então, importantíssimo você anotar, pegar caderno, caneta. Eu diria que isso aqui não é uma simples live, tá? Aqui eu quero passar um conteúdo prático e aplicável, simples, para que você vá ao próximo nível. Então, são 4 etapas. A primeira etapa é identificar se o lead tem orçamento, se de fato ele tem poder aquisitivo de compra. Porque de que adianta você pegar um closer, um especialista de fechamento de vendas, para uma call no Zoom ou até numa reunião presencial e no final você não converter em vendas, não vai adiantar nada. Ou acreditar que ele vai comprar pelo simples fato dele ter chegado até o final da página de captura. Ele não vai fechar se não entender o motivo ou ele tiver realmente uma dor muito latente. Então, esse profissional que é o SDR tem que descobrir se o cliente tem orçamento. 2, descobrir se ele tem a necessidade desse produto ou serviço. 3, descobrir se ele é o decisor, porque é muito importante para que você não perca tempo falando com quem não decide. E 4, se está no time de compra, ou seja, se é o momento exato. E para que isso ocorra, Eric, existem algumas perguntas-chave para você saber se o cliente tem orçamento. E eu diria que você que está aí agora deve estar pensando, Jorge, quais são essas perguntas? A primeira pergunta é muito simples. A primeira pergunta é, o que você faz? Só isso. O que você faz? Quando você, qualificador, SDR, ou até um sistema de IA, de inteligência artificial, que vai qualificar o lead, tem as estruturas de perguntas certas, você descobre se o lead é qualificado. Se ele te der 4 sims, sim, tem orçamento, sim, tem necessidade, sim, é o decisor, sim, está no time de compra, é um lead quente, morno ou frio. É um lead muito quente. Se forem 2 sims, para essas 4 perguntas que você vai descobrir até o final desse vídeo, você sabe que realmente você precisa de mais qualificação ou até um deadline, um tempo um pouco maior para que você converta a venda. O ciclo de vendas vai ser um pouco maior. Então, a primeira pergunta é, se você tem orçamento? Você não vai perguntar, você tem orçamento, você tem dinheiro? Não.
Você vai perguntar o que você faz. E aí ele vai falar o que ele faz. E eu vou te dar aqui uma estratégia muito simples para você nortear o seu closer, que é a profissão. A profissão é a forma mais simples, mais rudimentar, que você não precisa mapear a persona, você não precisa ficar focado. Ah, não, porque esse é o meu cliente dos sonhos. Não, eu não estou falando ferramentas complexas de marketing, estudos, benchmark, nada disso. Eu estou falando de você perguntar o que você faz. Então, pela profissão, você já sabe se a pessoa tem poder aquisitivo ou não. Então, vamos pegar as profissões básicas que realmente talvez precisem e tenham necessidade do seu serviço. Por exemplo, médicos. Poxa, médico a gente sabe que ele tem uma média salarial boa, né? Então, é um público mais qualificado. Advogado, também. O que você faz? Sou advogado. Poxa, o que você faz? Sou engenheiro. Legal. O que você faz? Sou arquiteto. Poxa, o que você faz? Sou dentista. O que você faz? Sou psicóloga. E aí, com a pergunta o que você faz, Eric, a pessoa já consegue nortear. Agora falou assim, ó, o que você faz? Eu trabalho com tal, mas agora eu estou desempregado. Poxa, será que vale a pena você pegar um closer, um fechador, colocar para essa call agora? Ou será que... Por quê? Quando a gente fala de levar o cliente para call, vale ressaltar. A gente está falando de uma venda high ticket, uma venda de alto valor, onde coloca mais energia. Porque se for low ticket, Eric, uma venda de pequeno valor, não precisa fazer uma reunião de call. O low ticket já pode ser vendido diretamente ou numa página de vendas, ou pelo WhatsApp, ou por telefone direto. Eu diria a você que está nos assistindo agora, que produtos de até R$ 3.000 não precisa fazer call, nem atendimento presencial. Apenas o telefone faz a conversão. Com bom script, com bom roteiro, você consegue fazer essa conversão direto, mas tendo antes o filtro de qualificação. Então, passo 1. A gente faz a pergunta, o que você faz? Identificou ali a profissão, legal, muito bom, esse é o primeiro grande passo. Só que, para você qualificar bem o lead, não basta só perguntar o que você faz, tem um segundo passo muito importante. Eu diria que esse lead é para ser classificado em 3 grandes nichos, 3 grandes categorias. E aí você sabe qual tipo de comunicação que você tem que exercer na hora da venda. Então, anote aí, primeira categoria, dinheiro. Poxa, dinheiro é uma categoria assim, muito forte. Jorge, quem trabalha com dinheiro? Quem trabalha com vendas, com marketing, com finanças e é um empreendedor. Dinheiro, a pessoa trabalha e o resultado final dela é resultado financeiro, dinheiro. Segunda categoria, saúde. Quem trabalha com saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Significa que quando você perguntar o que você faz, ela vai falar a profissão, você coloca numa caixinha imaginária. Ou seja, 3 nichos, dinheiro, saúde. E a última qual é, Jorge? Anote aí. Relacionamento, que pode ser network profissional ou pode ser relacionamento conjugal, relacionamento de casais, terapia de casais, quem trabalha com relacionamento conjugal. Por quê? Porque para cada categoria nós precisamos ter uma comunicação focada, direto ao ponto. Eu vou te dar um exemplo. Se a pessoa falar assim, olha, eu sou psicóloga, significa que ela trabalha com saúde mental. Ah, eu sou pastor, significa que trabalha com saúde espiritual. Eu sou fisioterapeuta, saúde física. Então, automaticamente, você tem que colocar ela na caixinha da saúde. Ou seja, a categoria saúde. Por quê? O campo semântico significa as palavras-chave daquele segmento são diferentes de quem trabalha com dinheiro. Faz sentido? Total. Quem total. trabalha com dinheiro não gosta de muito assim, muita falação. O cara quer saber de resultados. Quanto eu invisto, quanto que eu ganho. Qual o tempo que eu tenho, qual a energia que eu tenho que botar nisso, qual o tempo nisso e quanto isso vai me retornar. Então a pessoa está focada muito em resultado. Agora, quem trabalha na hora da saúde, se você for falar de venda, falar de resultado, falar de dinheiro, você agride muito essas pessoas. E as pessoas geralmente que trabalham com saúde, eu diria, né, que 95% do público que trabalha com saúde física, mental ou espiritual não gosta de vendedores, ou não gosta de vendas, ou não sabe vender, ou não quer vender. Ou não gosta, ou não quer, ou não sabe. Talvez possa ser você que está nos assistindo agora. Então, se eu pego uma pessoa que trabalha no nicho de saúde, na caixinha da saúde, vamos botar assim para ficar mais fácil, para você que está nos assistindo aí, automaticamente a gente sabe que tipo de comunicação. Então, vão algumas palavras-chave. Anota aí, pega caderno e caneta.
seria um roteiro para cada perfil de Para cliente. cada Pra perfil, caixinha, você vai ter uma um roteiro. palavra-chave. Isso, são palavras-chave que fazem parte da vida dessa pessoa. Quanto mais pessoal, quanto mais você falar a comunicação dela, mais Aham. fácil fica a pessoa ser suscetível a um fechamento. Como é que a gente chega nessas palavras-chave? Legal. Então, anote aí, eu vou te passar algumas palavras-chave. Por exemplo, vamos começar, que eu diria dinheiro, saúde e relacionamento. Saúde é o mais desafiador para você fechar negócios, grandes negócios. Porque o pessoal da saúde, ele não gosta de venda, não sabe vender e não quer aprender a vender. E talvez ele te olhe como um vendedor. Se ele te olhar como vendedor, eu digo que a pessoa está ativando o olho de cifrão. Arranca o olho de cifrão, joga fora, não foca na venda, você tem que focar na transformação de vidas. Então, uma palavra-chave, transformação de vidas. É uma palavra-chave para quem trabalha com saúde. Palavra-chave 2 é frequência. O pessoal que trabalha com saúde física, mental, espiritual, fala muito em frequência vibracional, ativar a frequência certa, ok? Terceira palavra, qualidade de vida. A pessoa quer saber de qualidade de vida, de frequência, transformar vidas, ajudar pessoas. Elas não estão preocupadas no dinheiro, elas estão preocupadas na transformação. Então, quando você começa a ter uma linguagem dinheirista, que é a primeira linguagem que trabalha com vendas, marketing, finanças, empreendedorismo, você afasta essa pessoa. Então, essas são algumas palavras-chave. E aí você pensa em comportamentos de quem trabalha com saúde física, mental e espiritual, que é, por exemplo, yoga, meditação. O que ele faz? Ou seja, agora a gente está entendendo e talvez está desvendando isso para você de uma forma muito didática. Duas perguntas-chave para saber se a pessoa tem orçamento ou não. O que você faz? Depois eu quero estabelecer uma comunicação com esse público através de palavras-chave. Então, a gente falou sobre saúde. Agora a gente vai falar sobre dinheiro. Quem trabalha com dinheiro é resultado, ticket médio, faturamento, ROI, taxa de conversão, quanto que eu invisto e quanto que retorna. Ok? Então, essas são as palavras-chave. E quem trabalha com relacionamento, networking, é uma palavra simples, significa acesso, relacionamento, conexão entre pessoas. As pessoas estão conectadas, querem ter acesso, porque networking vale mais do que dinheiro. Inclusive, isso é um tema até para um outro podcast. Talvez, se você continuar assistindo até o final, fora as dicas que a gente vai passar, tenho certeza que você vai ter acesso a muito conteúdo de valor comigo, com outros grandes especialistas que vão passar por aqui. Então, Eric, dinheiro, saúde e relacionamento. Então, a gente descobriu o que a pessoa faz. Agora, a gente vai descobrir se ela tem o quê? Necessidade. Necessidade. Por quê? Pela condição financeira, pela profissão da pessoa, a gente descobre se ela tem orçamento ou não. Outra pergunta boa que é para você perguntar é qual foi a última pessoa que você contratou para resolver esse problema? Porque, nunca contratei. Poxa, imagine só. Se a pessoa nunca contratou um social media e você fala que um serviço social media é 2.000 por mês, por exemplo, Aham. a pessoa toma um susto. Ela nunca contratou, é a primeira vez dela. Então, talvez, antes de perguntar, antes de passar o orçamento, você tem que saber o quê? Qual foi a última pessoa que você contratou para prestar esse serviço e resolver esse problema? É praticar também a escutativa, né? Você falou tudo agora. Porque às vezes o vendedor, eu já vi muitos, né, que se empolgam e falam, e a pessoa fica assim, ó. Né, tá jogando um monte de informação, né? Perfeito. Eu diria que falar é prata, ouvir é ouro. Então você precisa ter escutativa de fato. E muitas das vezes o vendedor quer falar. E aí, quando a pessoa quer falar muito, o que fala muito é considerado falastrão. Ou seja, o dono da negociação não é quem fala mais, é quem faz perguntas. Perguntas poderosas, perguntas que fazem a pessoa refletir e pensar sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, voltando aqui, a gente entendeu se a pessoa tem orçamento, se ela tem a necessidade. Então, se ela tem a necessidade e essa pergunta que eu vou fazer agora é muito chave. Bom, se você encontrasse hoje uma solução definitiva para o seu problema, né, para o seu desafio, você gostaria de usar para os próximos 30 dias, 60 dias ou aplicar após 90 dias? Se a pessoa, não, eu quero resolver de imediato. Significa ter necessidade, né? E significa que ela está também no time. Se ela falar 30, essa pergunta já mata as duas.
você sabe, você vai falar, não, em 30 dias, não, essa semana. Significa que para ela aquilo é uma prioridade. Porque muitas vezes a pessoa não está consciente que ela precisa resolver aquele problema. Ela sabe que ela tem aquele problema, mas talvez ela não tenha consciência que ela tem que resolver agora. Por quê? O que faz as pessoas perderem venda é não demonstrar para o cliente final a urgência e a consequência, que é o pior que pode acontecer se aquele Aham. problema não permanecer. Então, toda vez que você apresenta a consequência para o seu futuro cliente, que é o pior que pode acontecer se não resolver, você ativa o senso de urgência para esse cliente. Então, isso é muito importante ressaltar. E aí você fez essa pergunta, você vai descobrir já. Você tem orçamento, você tem a necessidade, seria o decisor. Se ele é o decisor, é muito simples. Você fala assim, ó, você tem sócios? Tenho. Seria muito importante se o sócio estivesse aqui. Olha, não, eu não tenho sócio. Poxa, que ótimo. Além de você, alguém do seu marketing te ajuda a tomar decisões estratégicas para o seu negócio? Ó, decisões estratégicas para o seu negócio. Não, sou eu que decido. Que ótimo. Quando você fala decisões estratégicas para o seu negócio, a pessoa geralmente quer o quê? Não, sou eu que resolvo. Decisões estratégicas. É comigo. Você estimula a pessoa a falar que é ela mesma que resolve. Ou seja, se ela falou que é ela que resolve, não tem como ela voltar atrás, Eric. E falar, não, eu tenho que falar. Não, você falou que decidia a parte estratégica do seu Vai negócio. guiando o cara pro cara te dar essa resposta, né? Exatamente. Porque se ele tiver alguém, ele vai falar, não, tem um sócio. Não, a minha esposa. Eu vou conversar com a minha esposa, é praxe, né? Não, preciso conversar com a minha esposa. Isso a gente entra já pro tema de objeções, ó. Talvez eu volte aqui, se você tiver muito like, muita curtida, comentário, pode ter certeza, se atingir os números legais, eu volto aqui para transbordar mais para sua vida, porque você aumente seu faturamento e suas vendas. Então, veja, para qualificação, orçamento, necessidade, se é o decisor e se está no time de compra. Se eu fiz as perguntas certas, agora eu qualifiquei. Eu tenho 4 sims, Eric. É um cliente quente ou morno frio? Quente. Quentíssimo. Agora ele vai ser agendado para o close, que é um executivo. Aí não tem como você falar, poxa, mas a agência mandou 1000 leads, mas só lead furado, só lead frio. Calma, você está qualificando os leads? Você está fazendo o dever de casa? Você está de fato preocupado com o dinheiro que você investe? Imagine o seguinte, Eric, imagine que a pessoa investiu R$2.000 em tráfego e só vieram 10 leads. Eu te pergunto, você que está aí nos assistindo agora, você pagou R$200 por cada um lead e você só faria um atendimento? E se ele não fechar, você descarta ele ou você coloca ele num funil comercial, preparando esse lead até o momento de compra. Porque se ele preencheu o formulário, veio para o seu CRM, né, ou para uma lista, e você fez o atendimento 1, significa que algum interesse ele tem. Então, vale muito você se atentar a isso e não queimar cartucho, não considerar que são leads perdidos, leads queimados, leads ruins. Por quê? Só porque você não está convertendo, a conversão é uma consequência de você fazer, né? Claro, uma boa captura, ok, primeiro passo. 2, uma boa qualificação. 3, um bom close para fazer a conversão. E claro, para finalizar, eu diria que você tem que ter um setor de CS, de Customer Success, né, de sucesso do cliente, um farmer, fidelizando esse cliente, criando programas de indicação para que você aumente seu LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que o cliente permanece na empresa. Perfeito. Num cenário ideal, né, a gente teria, né, nesse processo de lead aí a figura aí de 3 profissionais, né? O SDR, o cliente o vendedor que fecha e depois um pós-venda. Seria 4, na verdade. Você pode ter um time comercial 4 profissionais. Então, por exemplo, o BDR, que é o caçador, o SDR é o qualificador, o close é o fechador e o farmer é o cara do relacionamento. Só que numa equipe enxuta, você pode ter 2 pessoas, cada um fazendo 2 funções. Então, uma pessoa caça e qualifica, e a outra pessoa fecha e trabalha pós-venda. Para quê? Para manter, para reter esse cliente, fechamento e retenção. Para que aí sim você tenha um sistema de venda. Eu sou defensor, hoje eu tenho um método chamado, Eric,
Sistema de vendas. Método, sistema de vendas. Eu falo que não basta ter bons vendedores, precisa ter um sistema de vendas de fato, que leve a pessoa ao próximo nível e reduza o tempo, né, de compra desse cliente. Porque o que a gente quer é que o lead venha e você acelere a decisão de compra. Então, muitas vezes, para acelerar a decisão de compra, a gente precisa lidar com dois polos. Você quer saber? Anota aí. Anota aí, meu amigo. Agora eu vou falar algo profundo. Cemitério Disney. Ah, que isso, Jorge. A palavra cemitério e Disney não combina, né? Não Explica isso combina, aí. não combina. E talvez você que esteja aqui agora está se questionando. Cemitério Disney, sim. Eu te pergunto, você acha que as pessoas compram mais a Disney ou o cemitério? Da Disney, né? Eu diria que ou 100 ou 99% falaria Disney. Aham. Mas na verdade, se você perguntar para grande parte das pessoas, pô, você quer ir pra Disney? Eu quero. Mas por que você não foi? Porque eu não tenho dinheiro. Só que se alguém morre, claro que alguém vai morrer algum dia, né? Claro. E o enterro for 5 mil, a pessoa vai dar um jeito de pagar o enterro, que é 5 mil reais. Mas se a Disney for 5 mil reais numa promoção, comprando com 2 anos de antecedência, ela não vai fazer essa programação pro sonho dela de ir pra Disney, porque ela não dá prioridade ao sonho, ela dá prioridade à dor. Então, o cemitério é a dor, a Disney é o sonho. Então, se eu pudesse falar para você qual parafuso apertar, é o parafuso da dor. A dor faz a pessoa antecipar a decisão de compra. E o desejo, o desejo, ele nem sempre faz a pessoa ativar a decisão de compra. Então, porque só existem duas formas de você conseguir fazer com que a pessoa compre. Só duas. Ou tem necessidade, ou a pessoa é despertada ao desejo. E nesse momento eu lembrei de um filme que talvez você assistiu. Do Aladdin. Aladdin da Lâmpada Mágica. Lembra do filme? Foi muito interessante, o Aladdin estava muito bem andando ali, né? Queria muito namorar a princesa. Ele foi pego pelo inimigo Zafar. E o Zafar prendeu ele e falou assim: Aladdin, vá na caverna e pegue a lâmpada. Lâmpada é uma ordem. Vai na caverna e pega a lâmpada. O Aladdin não conhecia a lâmpada, não sabia do poder da lâmpada. Ele apenas foi seguir uma ordem. E ele foi entrando na lâmpada escura, molhada, fria, e com o macaquinho Abu aqui nas costas, e daquela com medo, com insegurança, mas chegando no fundo, lá no fundo da caverna, estava um brilho muito forte. Eram ouro, diamante, rubi, pedras preciosas. E lá no topo, o macaquinho Abu avistou a lâmpada. E ele fez assim, ó. E o Aladdin olhou e viu. O Aladdin escalou, né, para buscar. Era uma ordem, né? Ele estava preso. Ele era um refém do Zafar. Foi lá, pegou a lâmpada. Mas na caverna, Eric, a lâmpada estava o quê? Cheia de poeira. Ele simplesmente foi o quê? Limpar. Ele foi limpar, um gênio saiu e disse: Mestre, você tem direito a 3 desejos. Naquele momento, Eric, o Aladdin despertou o desejo da lâmpada. Ele entendeu o real valor que tinha aquela lâmpada, que não era a parte externa, era o que tinha dentro daquela lâmpada. Eu te pergunto, será que o seu cliente só compra como tem necessidade? Ou você sabe esfregar a lâmpada, mostrar um gênio para que desperte o desejo? Só existem 2 formas, ou necessidade ou desejo. Então, quando o cliente não tem a necessidade, você tem que esfregar a lâmpada, mostrar para o cliente todo o seu valor, porque às vezes você pode ser o melhor profissional do Brasil, a sua empresa pode resolver todos os problemas, só que o teu cliente não sabe disso. E quando o seu cliente não sabe disso, você sabe o que acontece? Ele compra com um concorrente que talvez é pior do que você, entrega menos que você, cobra mais do que você, mas está faturando mais do que você. Tá sabendo vender mais do que você, né? E vende mais do que você. Simplesmente porque ele tem técnica, tem método, tem processo. E não se trata de gatilho mental, persuasão, é até legal. Mas é muito mais de você entender para atender e não atender para vender. Quando eu entendo a necessidade, eu faço as perguntas: o que você faz? Eu sei agora classificar o meu lead, se ele é do dinheiro, da saúde, do relacionamento. Eu falo as palavras-chave, me conecto verdadeiramente, apresento uma promessa forte, sei conectar ele com a dor, que é o que está realmente machucando, e
faço ele imaginar o cenário futuro que é a Disney, dor e prazer. Isso é muito forte. Isso gera decisões imediatas. Então, você há de concordar comigo que o papel do vendedor tem que ser um cara preparado para poder, né? O que acontece, né? A gente lá na agência, por exemplo, a gente atende muitos médicos. E aí o médico contrata a agência, a gente faz a campanha lá, gera os leads, aí quem atende? A secretária. Que na maioria das vezes ela não é qualificada para fazer esse atendimento. Ou seja, ela só atende, na verdade, ela não tem esse compromisso de qualificar o lead, de gerar, no caso ali, a marcação da consulta, né? Que seria a concretização da venda. E o cara tá ali reclamando, pô, porque o médico tá ali no consultório só atendendo, né? E a secretária, ela fica com esse papel. É, e aí, em cima disso que você tá falando, né? Eu entendo que o ideal é ter uma pessoa, pelo menos, no mínimo, preparada para receber esses leads. Com certeza, precisa de uma pessoa preparada, qualificada, treinada para poder qualificar os leads, identificar se ele tem a real necessidade ou se é um curioso, porque pode ser curioso, mas se tem que identificar até para não queimar tempo, não queimar jornada, não queimar cartucho. Vai que você leva ele para uma sala de reunião e quando chega ali com o médico, ou então com aquele especialista para conversar sobre o problema, fala, não, mas eu não queria nem para agora. Poxa, se eu não sei se ele quer resolver nos próximos 30 dias, 60 dias ou 90 dias, como é que eu vou dar um atendimento personalizado? Porque tudo que é sob medida gera satisfação total. Por isso que é tão importante eu entender para atender e não tentar atender para vender. Eu não posso receber um lead que cai lá no CRM do tráfego pago e não qualificar o lead. Isso é um erro de vendas. E a taxa de conversão cai. Eu tenho que entender se de fato é necessário naquele momento, se ele precisa disso, quais são os maiores problemas. E aí eu consegui passar com clareza que eu sou um especialista. Isso faz toda a diferença. Porque ninguém quer ser atendido por um amador. As pessoas querem ser atendidas por especialistas. Então, existe a conduta do amador e a conduta do especialista. O especialista tem método, tem processo, tem script, tem roteiro. O amador improvisa muito. O amador ele não tem um passo a passo, um padrão. Então, a gente precisa, dentro de uma empresa, um time comercial de performance, ter padrão. Por isso que é tão importante hoje na minha área, eu trabalho com inteligência comercial. Eu entendo para atender, eu não atendo para vender. Eu quero saber quais são os desafios, quais são as necessidades, qual é o seu cemitério, qual é a sua Disney, com quem que eu estou falando, né? Qual a caixinha que você está, se é da saúde, se é do relacionamento, e apresentar algo para você, sob medida. E aí eu tenho certeza que o resultado é garantido. Cara, muito bom, muito bom. Isso é muito legal, porque a gente lá na agência, né, a gente conversa muito, e é uma percepção minha, né? Muitas agências, elas se preocupam em gerar o lead, né? E até pela aquela história, né? O marketing ele não vende, o marketing ele facilita a venda, né? Você tem grandes empresas que têm um departamento de marketing, tem um departamento lá comercial que fica responsável pela venda. Os dois setores devem se comunicar, porque o marketing ele atrai e o vendedor ele fecha a venda. Concorda? Sem dúvida. Muitas das vezes a agência ela vende um serviço, ela entrega para o cliente lá o lead e pronto, ali fica por conta dele. Talvez esteja na hora das agências fecharem essas parcerias com vendedores, especialistas em vendas, para justamente dando para o cliente a opção de dar sequência nesse processo. Sequência. Aumentar o LTV, aumentar Sim. a retenção, porque o marketing atrai e o comercial é quem vende. Talvez você precise de marketing sim, mas talvez você precisa ter a consciência que o marketing vai atrair mais oportunidades de negócio, mas quem vai converter é o comercial. Muitas vezes você que não domina comercial, ou você não sabe, ou você não quer, ou você não gosta, ou até não pode fazer. Então você precisa estar conectado com estratégias eficazes de conversão para que você não queime o dinheiro de marketing da agência. E aí, essa parceria que você falou é fundamental. Porque quando você sabe o que fazer com o lead que chega, você agora tem métrica, tem números, né? Não são apenas leads vagos. E a gente sempre pensa, eu quero mais lead, tá? Você quer lead ou buyer? É importante deixar isso claro. Um buyer é um comprador. Às vezes a pessoa fala, não, mas o cara comprou R$1, mas é um comprador. Um comprador vale mais do que o lead. Então, de repente, a sua agência está fazendo campanhas de atração
de lead. Mas que tal fazer campanha de atração de buyer? Poxa, seria interessante. Jorge, como pode fazer isso? É simples. Você faz lá uma oferta de um super produto que vale R$ 1.000 e você vende aquele produto por R$ 10. Poxa, que isso, Jorge? Sim. Você está gerando valor incalculável para o seu possível cliente. Ele não vai ser um lead, vai ser um buyer. É a famosa compra de dados, compra de leads. Super, mega, ultra qualificados. Ou seja, geração de valor grande. Porque hoje em dia muita gente é especialista de tudo. Mas será que o resultado vem em quanto tempo? Então, quando você sabe que o seu serviço, o seu produto, a sua marca vão gerar resultado e resolver problemas do seu cliente, você precisa gerar mais valor, até na hora de uma campanha de marketing. Então, é muito importante essa consciência do atrair e converter. Atrair e converter. E claro que no meio de atração e conversão tem a conexão. E aí é um tema para o nosso próximo vídeo, talvez, que vai gerar muita curiosidade e muito resultado aí para quem está nos assistindo. A gente tá falando aqui muito de tráfego, né? Da campanha paga, né? Mas também, para quem não sabe, eu faço mentoria com esse cara, né? Mentoria de vendas. A gente tem aprendido bastante né, como vender o nosso serviço, como prospectar clientes. E você diz que o tráfego é só uma forma de captar leads. Existem outras, né? Exato. Conta pra gente aí, fala um pouquinho. Quantas fontes de captação de leads, mais ou menos, um empresário, uma empresa precisa ter para poder conseguir ali uma constância, né? Na captação de clientes. Você falou tudo. A palavra é constância. Toda empresa precisa ter duas coisas: escala e recorrência. Ou seja, constância, recorrência, sempre ter clientes, porque não adianta, um mês você vende, outro mês você não vende nada. Ou seja, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Talvez você tenha passado por essa situação. Eu já passei. Né? Para quem tá me olhando agora, só para deixar claro, eu não tinha dom de falar em público, nada disso, pessoal. Eu era gago, tinha baixa autoestima, complexo de inferioridade, língua presa. Meu pai vendia bala no ônibus, não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu acredito num Deus vivo, num Deus maravilhoso que me preparou para estar aqui hoje falando para você. Então, a pergunta que você fez foi muito pertinente, porque eu quero encorajar você a ser protagonista da sua história, da sua vida, da sua empresa, da sua marca, e você ter um sistema de vendas. São 3 pilares, né? Atrai, conecta e converte. Mas quantas fontes de atração são necessárias? No mínimo 6 canais, porque tráfego pago é uma coisa, mas você precisa ter mais outros canais de atração de leads. Talvez palestra, talvez um programa de indicação, talvez prospecção ativa, talvez a construção de uma tribo, talvez participar de um network informal e por aí vai. Dentro da metodologia, Eric, nós apresentamos 12 fontes. E dessas 12 você precisa escolher 6. Então, se toda empresa, você que está aqui, não importa o ramo, tiver 6 fontes de atração de clientes em potenciais, provavelmente não vão te faltar leads. Aliás, certamente, provavelmente não. Certamente não vão te faltar leads. Porque são muitos canais. Agora, o problema é quando a pessoa coloca todos os cestos todos os ovos em um cesto. Só tráfego pago. Pô, mas não vem. Pô, mas não tô fechando. Eu vou parar a agência e vou cancelar. Calma. A agência faz parte. É importante a agência sim. É importante o seu marketing. Não demita o seu marketing. Ou seja, explore ainda mais o seu marketing. Olha que legal. Não demita o seu marketing. Aproveite e explore mais canais de atração de leads do seu marketing. Talvez um LinkedIn, talvez uma prospecção ativa, talvez você precise dominar mais vendas, ter um time comercial para vender você, para que você saia da parte operacional e tática e vá para o estratégico. Então são muitas as possibilidades. Muito bom, cara, muito bom. Ficar conversando com esse cara aqui é uma aula. Você aprende em 1 hora de conversa mais do que você aprende na faculdade. Aliás, eu sempre falo, né, que a gente aprende a parte técnica, né, de fazer o serviço, prestar o serviço e tal, mas vender ninguém ensina, né? Vender, quer dizer, tem o Jorge aqui que ensina, mas você não aprende na faculdade vendas, né? Então, muitas das vezes, eu acho que o empresário, ele se esbarra com essa limitação. Principalmente quando a gente tá falando de médico, principalmente de advogados. Cara, pô, tem uma baita oratória, falam super bem, mas na hora de se vender, eles travam, sabe? Não sabem se vender, não sabem oferecer o seu próprio serviço. E aí, às vezes, ele depende. Às vezes não, na maioria das vezes, né? Ele transfere essa responsabilidade para a agência que vai atrair o lead, mas
quem deve fechar o negócio, quem deve concretizar a venda é ele mesmo. Ô, Jorge, você falou de 12 canais de prospecção, né? A gente falou aí de tráfego, workshop é uma excelente forma, né, de Sim. prospectar cliente. E aquela velha mídia tradicional, tô falando de outdoor, tô falando de panfleto, ainda funciona? Ainda funciona. Veja, são canais. Quanto mais canais você tiver, melhor para sua empresa. Claro que, é, vamos lá, se você for fazer uma panfletagem tradicional, você tem que colocar 10 mil panfletos por semana na rua para de repente atrair, sei lá, 5 pessoas para o seu escritório, para o seu consultório, enfim, para a sua loja, né? Então, exige-se muito mais, tá? A pergunta central é: onde está o meu cliente? Porque se o seu cliente todo dia passa de frente a um outdoor num ponto estratégico, se ele passa ali, coloca lá. A pergunta é: onde está o meu cliente? Poxa, o meu cliente está no Instagram, mídia no Instagram. Meu cliente está no LinkedIn, mídia no LinkedIn. Eu tenho que saber onde está o meu cliente. Essa é a principal pergunta. Se o seu cliente é um cliente de mercado, bairro popular, você tem que estar na frente do mercado panfletando mesmo, porque é ali que está o seu cliente. Agora, quero produtos mais high-ticket, mais de alto valor. Onde está o meu cliente? Qual restaurante que ele frequenta? Qual bairro que ele mora? Qual o carro que ele tem? Onde que ele vai? Quais são os eventos que ele participa? Eventos de grande porte. Claro, a pessoa fala assim: Jorge, eu quero aumentar meus preços. Ok. Você precisa saber exatamente onde está e estar no mesmo ambiente que esse cliente está. Eu imagino que quando você for a algum evento, talvez uma palestra, um treinamento, uma imersão, um workshop, você precisa estar dos melhores lugares, Eric, nos melhores lugares, na frente. Você está na parte diamante, na parte de ouro, na parte premium. Porque essa pessoa já está com a mente e já está buscando soluções. Ela não quer perder tempo ficando lá atrás. Ela está na frente. Isso não quer dizer que atrás não tenha público, mas quem está na frente, quem decidiu investir mais, com certeza a pessoa já está mais preparada para ter a solução mais rápido. Sem Porque contar, tempo é vida. sem contar que gera percepção de valor, né? Gera uma percepção de valor e isso conta muito pro nosso negócio, né? Porque quando a pessoa me enxerga como valoroso, o meu ticket médio sobe. Então é muito importante que a gente gere percepção de valor. Então, para finalizar, nesse negócio de percepção de valor, você precisa de 6 também, anota aí. 6 elementos de autoridade. Eu diria que 6 credenciais. 6 credenciais. Muito importante, no mínimo 6, tá? Quanto mais credenciais você tiver, melhor. Exemplo, fiz uma entrevista na Rede Globo, uma credencial. Eu participei de uma revista, outra credencial. Escrevi um livro, outra credencial. Fui cotado por um grande mentor que no mercado muita gente conhece, outra credencial. E por aí vai. Você tem que ter muitas credenciais. Participei do programa do Carpa Corre, outra credencial. Gente, a gente tem que estar aqui nesse ambiente, um ambiente projetado, preparado. Talvez você seja o próximo a dar entrevista aqui e fazer o teu negócio cada vez mais crescer. Muito bom, Jorge, muito bom. A gente tem um quadro aqui, né, que é o Contando Derrota. O que acontece? Eu sempre explico para os convidados. A gente só vê aí na internet os gurus contando vitória, né? Ah, parece que o cara nasceu pronto. E na verdade isso é um processo. A gente aprende também com os erros, né? Então eu já tive a história do Beto, que é o nosso sócio, né, que deixou cair lá os produtos eróticos dentro do ônibus, né, que rasgou a bolsa, foi vibrador pra tudo que é lado, que aconteceu uma história bem inusitada. O Rebelo, né? Você conhece o Rebelo, também teve aqui contando sobre a questão do checklist, dos equipamentos. São aprendizados, né, que a gente adquire com os erros. Cara, tem alguma história aí bacana pra contar pra gente de erro? Olha, tem muitas, né? A primeira coisa é você tomar a decisão sem você estar preparado ainda. Eu tomei uma decisão muito importante, não me arrependo, mas em 2016 eu botei na cabeça que eu ia ser palestrante. Mas eu era gago, tinha baixa estima, complexidade, língua presa. E mesmo assim, eu não deixei isso me abater e eu fui lá em frente buscar especialização. Mas eu fiquei 3 anos com medo de tomar essa decisão. E quando eu tomei essa decisão em 2019, eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava para viver o meu propósito plenamente. Só que eu era um bom vendedor, mas não era um empresário ainda. Então acontece que por me achar pronto,
eu queimei navios, pedi demissão, não tinha nenhum dinheiro guardado, que é uma falha. Você trabalhar para pagar a conta só apenas e você não ter uma reserva de oportunidades. Reserva de oportunidade, grave esse nome. Não é você guardar para os tempos difíceis, não é isso. Reserva de oportunidade, porque talvez você tenha uma oportunidade agora de fazer um bom negócio e você não tem uma reserva para uma grande oportunidade. Então, eu não tinha nada disso. E eu era apenas um bom vendedor, né? E eu não era um empresário. Então, eu cheguei a ficar 10 dias sem água e luz, à luz de vela, porque quando eu mais precisei, eu não vendi uma palestra. E talvez você que está nos assistindo queira fazer uma transição de carreira. Você está investindo em marketing, você está indo a treinamentos, a imersões, a workshops, isso é maravilhoso. Mas na hora da decisão, você precisa ter um mentor. Eu não tinha esse mentor para pegar na minha mão. Eu não tinha um método estruturado de vendas. Eu não tinha uma agência para me dar suporte. Eu estava lidando com o que eu acreditava que eu sabia. E nem sempre isso funciona. Por quê? Você perde mais tempo, energia e dinheiro. E se você não tiver pessoas da sua família te apoiando ali, se estiver sozinho, você e Deus, vai ser muito mais difícil. Claro que com Deus você vai conseguir tudo, mas eu digo, você precisa de um especialista, né? Porque Deus já te deu a inteligência, a capacidade, a força, a disposição, te deu os seus sentidos, seu coração bate 24 horas sem parar, mas e aí você não tem parte técnica, você não tem suporte, você não tem pessoas, você não tem método, você não tem processo, não dá. Você não pode viver no amadorismo nem no achismo. Você tem que ter mentores. Por isso que é tão importante você não errar como eu errei e você estar bem seguro aí nessa decisão, nessa virada de jogo aí para se viver o seu propósito plenamente. Muito bom. Jorge, para encerrar, um conselho que você dá aí pra galera. A gente tá falando aí com muitos donos de agências, estudantes de marketing, mas também a gente tem empresários, pequenos empreendedores que acabam assistindo, né, para aprender, tirar algum aprendizado aí dos conteúdos que a gente compartilha aqui, né, pelo canal. Que dica você dá aí pro cara que sabe que tem uma dificuldade, ou talvez nem tenha ideia, tá começando a despertar essa consciência agora, né, aqui ouvindo a nossa conversa, para investir, né, para melhorar essa venda, essa abordagem? Bom, o primeiro passo, você precisa ter as pessoas certas ao seu lado, né? Eu falo isso porque eu conheço a integridade do Eric. A Carpacol é uma empresa séria, ele é um excelente designer, ele faz um trabalho fantástico, não só isso, em toda a estrutura, né? Tem método, tem processo, tem roteiro, né? Tem equipe de tráfego, uma equipe completa. Você tem que estar bem amparado. Marketing, atrai gente. Depois você precisa saber se conectar com esse cliente, por último, saber converter, saber vender. E aí você precisa de um método, um sistema de vendas e um mentor preparado e qualificado, né? Claro, recomendo o Eric, eu te falo, se você precisa disso, me siga lá também, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, @Jorge Murilho Palestrante, porque meu compromisso é com você no topo. Muito bom. Vai estar aqui embaixo, aqui, né? Os dados do Jorge, site, Instagram, a gente sempre coloca na descrição logo aqui embaixo. E se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se quiser ver o Jorge de volta aqui dando mais dicas de vendas, vai ser sempre uma grande satisfação te receber. Galera, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo no seu coração e até a próxima. Fui! We ain't got podcast, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise. IJS flow, let's create big moves, no time to wait. We don't got podcast. We have got podcast.